o cacique Dioclésio, né, trouxe o ponto de vista dele, vem, né, falar em relação à questão do respeito. Então, só o que a gente pede mesmo, gente, em relação a respeito mesmo, para que a gente possa... A intenção é entender as diferentes realidades e como a gente se comunica com elas. Mas a nós, em relação a Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, ainda vai sair uma instrução normativa específica para isso. É importante que, quando essa instrução normativa sair, é o que os estados vão seguir, é o que os municípios vão seguir, e a intenção desse debate aqui não é versar sobre a forma burocrática, porque a forma burocrática o MIC também vai colocar, e a gente não vai poder mudar isso. É sobre que olhares, que narrativas, que forma a gente consegue ajudar vocês, como a gente começou no começo da reunião, entendendo isso, a importância de ter oficinas em territórios específicos, a importância de fato ser cumprido as cotas. Então, a gente tem uma discussão, por exemplo, um debate em relação à cota específica, a pontuação extra, mas no mínimo 10% vai ser para os povos originários, os povos indígenas. A forma com que vai se escolher esses projetos, aí sim terá uma instrução normativa e vai se seguir o que a lei determina, porque um gestor não pode ter outro caminho a não ser esse daí que a lei já coloca, e se for para mudar a lei, é algo que vai além dessa reunião, é algo que vai além da Paulo Gustavo, mas, conforme lembrado, na administração pública, a gente só tem um caminho, que é aquilo que a lei coloca e o que a lei determina, certo? E a gente não está aqui julgando ou colocando quem é indígena, quem não é indígena, quem tem mais direito ou quem não tem menos direito. Mas uma coisa é importante, Fabrício. Normalmente, por exemplo, se tu está morando em João Pessoa, se teu endereço é João Pessoa, então, na prática, tu acessaria a política pública cultural da Lei Paulo Gustavo na Paraíba. Porque as políticas são para as pessoas que estão nos estados. Aí, por mais que a gente seja de um lugar, a partir do momento que a gente se muda para outro lugar, por exemplo, então tem pessoas que estão aqui no Rio Grande do Norte, mas que moram em São Paulo. De acordo com o tempo de moradia lá, a pessoa pode até ter nascido em Natal, mas se está morando lá, só para entender esses contextos daí, ok? E aí o Jair está colocando, né, que seu domicílio é Rio Grande do Norte, está aí com a mão levantada, e sim, né, eu trouxe você como exemplo, porque você colocou, né, o seu lugar, então, por favor, pode falar. E aí, Fabrício, e depois que quiser fazer alguma consideração sobre outros assuntos, que não mais esses que a gente já trouxe, sobre a banca, mas, Fabrício, fala aí, que daqui a pouco eu falo. Tá, ok. Se tiver alguém antes da minha fala, tudo bem, eu entendo. Só sobre isso, Mary. Existem, sim, muitas pessoas, inclusive pessoas do Catu, por exemplo, de outros movimentos, nem são Natal especificamente, né? Mas estão aqui lutando, inclusive porque como foi falado aí pelo outro companheiro, o meu endereço é Natal, entendeu? Meu único vínculo é estudantil, mas meu endereço, minha história de vida, meus trabalhos são Natal. Inclusive a comunidade e minha origem de retomada é do terreiro de Jurema, de Mãe Telma, onde eu fui batizado, e a partir disso levantei a história da minha família, que veio o catimbó nas origens das minhas avós e minhas tias, mas que se perdeu com o tempo por causa da intervenção de coisas da Igreja Católica, que elas saíram, se afastaram. Mas touros têm uma história não contada, que inclusive tem outros parentes que contam no mundo inteiro, como eu cito com maior respeito o trabalho do Tiago Costa, né, que acho que o João ou outras pessoas também conhecem, que faz um trabalho de levante também da identidade de um povo que é muito próximo de Ceará Mirim, que foi onde eu nasci. E assim como esses aldeamentos acontecem, ali também está acontecendo. Existe um movimento de retomada que está fazendo. Então, todos esses movimentos que tem hoje aldeias dentro desse território da Grande Natal são de aldeamento, né? Como a gente pode comprovar com várias coisas históricas dos nossos territórios. E são fruto da retomada, sabe? Aí, só para concluir mesmo, porque quando se hoje tem esse direito, a gente tem que lembrar também dos que não têm, porque senão a gente vai se perder no tempo, sabe? Porque vai se isolando, se isolando, se isolando, uma hora a gente sucumbe. Mas, obrigado pelo espaço também.
É sobre isso. A gente vai se entendendo com o diálogo, trazendo as informações. É por isso que tem essa escuta, gente, tá? E aí, até, se em algum momento você colocou no comentário, foi solicitar 3 vezes para explicar por que você se considera indígena, não é questionando, porque não é em relação a isso. É qual foi o motivo da reunião? A gente entendeu diversos contextos indígenas, para a gente justamente perceber qual é esse público que a gente está dialogando, que tem diferentes realidades, né? A gente está vendo aqui que tem diferentes realidades, como foi pedido para todos os demais também. E aí, essa questão do reconhecimento, a gente vai trazer tudo isso, e o Joaninho está colocando aqui algumas questões no chat também. Então, João, tu quer trazer alguma coisa aqui no formato audiovisual? Você entrar aqui, também dar sua contribuição, ou está só no chat também? E aí coloca... inclusive, né, a possibilidade de ajudar, né, os parentes a poder fazer a escrita dos projetos. João, que é um artista multicultural, mega reconhecido, tem um trabalho incrível e se expressa de diversas formas, então, é uma pessoa que tem diversas habilidades, escrita de projeto, de canta, ele dança, ele atua, ele escreve projetos, então, é uma pessoa de muitas características e olhares, e até agradeço também, João, tu aqui nesse olhar, então, trazer esse mesmo contexto que eu tenho pedido para o pessoal, né? Que contexto é esse que tu está colocado dentro desse formato indígena, para a gente entender as diferentes realidades que existem e tua contribuição para esse debate, e principalmente lembrar, gente, que a intenção é ajudar que 10% de fato seja utilizado pelos povos indígenas para que não aconteça o que aconteceu na Aldir Blanc, de ter um recurso X e não ter gente suficiente para acessar, onde a gente sabe que existe. A intenção é acessar esses 10% que existem. Mas é justamente para também proteger esses 10% que existem, que esse debate acontece, que existem algumas normativas, e que quando a gente vive um momento contemporâneo, que a coisa ainda está sendo definida, aí é mais complexo com que isso aconteça. Então, por favor, João, e bom ver você. Quanto tempo que eu não vi a sua carinha? Ai, que felicidade estar contigo aqui. Fico muito feliz que você esteja à frente mediando tudo isso. Acho que novos tempos virão para a cultura do Rio Grande do Norte. Tem Tuporã, tem Depituna, para quem está aqui. Eu me chamo João Nin. Eu sou um homem indígena potiguara, de pele castanha. Estou aqui com barba, cavanhaque, bigode, cabelo preto preso, piercing no septo, alargadores, e um moletom rosa, que está frio aqui em São Paulo. O fundo é uma parede branca, tem um colar de miçangas aqui, um telefone. Eu queria dizer também que eu tive junto com o pessoal da Fundação José Augusto, né? Eu nunca lembro o nome, quando estava sendo elaborado Aldir Blanc, a gente fez alguns encontros justamente para tentar fazer que essas verbas chegassem nas comunidades, né? Então, sinto que esse momento agora da Paulo Gustavo também é muito importante para que a gente possa fazer com que essas culturas que sempre foram invisibilizadas, né, agora tenham um lugar de dignidade e garantia de direitos. Eu sou potiguara, eu nasci em Natal, na cidade mesmo, no bairro do Alecrim, né, onde Mário de Andrade veio em 1928 e disse que tinha catimbó, mocororó, cauim, tudo isso que, infelizmente, também, além do genocídio, teve esse etnocídio, né, e a gente vê o maior cajueiro do mundo e não pensa nele como um ancestral potiguara, sendo que a gente marcava e marca o tempo também através do caju, né? Não vê o Rio Potengi, Rio dos Camarões, como um ancestral potiguara também, né? Todas essas coisas estão postas na nossa existência, mas a gente, principalmente as pessoas não indígenas, não tem imaginário para ver como os mundos indígenas estão postos e estabelecidos, né? Eu migro do Rio Grande do Norte, de Natal, da minha cidade, de onde eu nasci, de onde há 3 gerações minha família potiguara está, porque grande parte dela vem do Ceará, porque no Rio Grande do Norte não existiam políticas públicas culturais para me manter como artista e para manter muitas pessoas, né? O Siddhartha Ribeiro fala que é uma migração de cérebros que acontece. Então, infelizmente, muitas pessoas migram, e pessoas assim como eu, e felizmente encontro um terreno fértil aqui em São Paulo para poder fazer minhas artes. Diante disso, não consigo me desestabelecer, me desconectar da terra que eu sou.
Então, estou sempre nesse trânsito e estou sempre tentando ampliar esses horizontes de acesso, já que eu tenho, para que a gente possa fortalecer a cultura da qual eu venho, né, a cultura que eu acredito, o que eu quero que continue sendo ecoado no mundo. Então, desde 2005, eu conheci as lideranças indígenas do Rio Grande do Norte, no acampamento Terra Livre. A gente tem trabalhado juntos, compartilhei a história da minha família e seguimos trabalhando assim, politizando a minha família, né? Hoje em dia, todo mundo também está nessa luta, se autodeclarando, se reconhecendo como povos urbanos, mas também tive outros acessos que as comunidades não têm. Então, por isso, assim como a Meg também citou, não tenho interesse nesses lugares, mas estou aqui para tentar fazer com que escrever projetos, assessorar na escrita de projetos para fazer com que essa grana vá para a Festa da Batata, a Festa da Castanha, para a Semana Cultural do Tapará, para que vá para todos esses lugares, para que a gente um dia consiga demarcar as terras indígenas do Rio Grande do Norte através da demarcação dos territórios imaginários, que é a cultura, né? Então, acredito que os mundos indígenas estão postos no nosso cotidiano, a gente só está aprendendo através da concessão, que é essa língua colonial, a nos descrever, a criar uma visibilidade sobre isso, às vezes, muitas vezes equivocadas, mas estamos construindo coletivamente. Então, quando o Fabrício me convidou aqui no chat para falar isso, eu realmente acredito que aqui não é o lugar para isso. Acho que nós temos sim que fomentar e atritar espaços para esse diálogo, como o Meg, como você estava fazendo lá no outro grupo, mas acho que a gente tem que chegar em lugares esse aqui para lidar com a instituição pública de uma forma mais preparados, para que a gente consiga focar realmente nas demandas. E assim, a minha ideologia, a minha cosmovisão é aldeias na frente. Então, eu acho que assim a gente tem que muito aprender com o senso comunitário, que as lutas centenárias das comunidades já estão aí, né, lutando juntas para se estabelecer, e acredito também nesse lugar de que não existe o indígena sem coletividade, né? O indígena não pode ser uma racialização. A gente temos que perpetuar nossas identidades étnicas. Então, se minha bisa, se minha avó, se minha tia, meus pais falam sobre essas memórias, isso segue no meu corpo e vai seguir para os meus. E aí, como que a gente se conecta através disso, né? E eu acho que a cultura vai devolver muito, a cultura vai devolver muito para nós, né? Não sei se de alguma maneira minha fala soma com alguma coisa, mas estou aqui disponível para trocar com todo mundo, de todos os contextos, todas as camadas possíveis. Marilande, um beijo, amando te rever e mediando tudo aqui, tá? Estou acompanhando. Obrigada, João. E aí, agradeço super a confiança nesse trabalho. E aí, gente, né, estou aqui nessa mesma geração de João, a gente já se encontrou em vários contextos culturais. Eu também sou uma pessoa que, em determinado momento, saí de Natal para poder ou estudar ou ter as minhas questões culturais resolvidas. Historicamente, o Rio Grande do Norte não tem uma política cultural que não sustente, isso é fato. E vir para cá é um grande desafio. Primeiro, para gerir essas políticas que são federais. Segundo, para construir, de fato, uma política estadual, onde a gente não vai conseguir construir tudo, mas, em linhas gerais, ver o que a gente pode somar, ajudar nisso tudo, porque já tem diversas ações aconteceram ao longo do Rio Grande do Norte, mas a gente sabe que política é uma continuidade, né, de ação, é um crescimento. Então, reconhecer o que já existiu para a gente continuar dialogando, né, andando para tal. Do lado de cá, assim, a gente está olhando, né, a equipe toda, do ponto de vista muito técnico, e para tentar resolver tudo da melhor forma possível. E olha só, João colocando o sonho de voltar, quero voltar como professor indígena. Então, quanto isso se seria importante, né, essas somas. E aí, obviamente, quando a gente perde pessoas para outros estados, por questão de estudo, por questão de outras oportunidades que não seja o desejo da pessoa de ir, é ruim para o nosso estado, né? E aí sim que são comunidades que são invisibilizadas. O RN passa por tudo isso. E aí eu queria também escutar, porque a intenção, gente, desse momento, é a gente também escutar como a gente consegue, de fato, ajudar a vocês para que o edital, de fato, seja acessado pelos povos indígenas. E a Meriane, que está aqui, que é do Catu, mulher, tu consegue falar alguma coisa, trazer para a gente também como é que é essa realidade do Catu em relação aos editais. Por exemplo, o pessoal da região, se a gente pode ajudar de alguma forma o teu povo, ou outros povos que aqui estão, como que a gente pode chegar e somar?
Eu sei que, né, em algum momento vocês já foram temas de filmes, né, o pessoal foi aí filmar, mas é importante também que cada indígena possa fazer a sua própria história, sabe, Meriane? Dentro daqueles 70% de audiovisual, vocês também serem capazes de construir suas narrativas também. Eu ainda tenho que ir fisicamente no Catu, né? Tem várias pessoas, amigos que já foram, né, até aí. Tem um ligamento com essa história, e conheço, né, pessoas que aí estão conectadas. Mas olha só, gente, às vezes a gente fica num foco também, até, Meriane, né, antes de você falar também, que fica às vezes pedindo, vamos aumentar, é só isso, é só 10%, mas é o que eu estou falando, gente, historicamente são 4 milhões. E na Lei Aldir Blanc, por exemplo, dos 26 prêmios ofertados para pessoas indígenas, tiveram apenas 11 contemplados. 15 prêmios não foram acessados. Ninguém foi desabilitado. Significa que 15 prêmios não foram acessados por falta de inscrição. Então, antes da gente gastar energia e vamos aumentar, vamos crescer, como é que a gente coloca a nossa energia para essa porcentagem ser de fato preenchida? Então, Meriane, por favor, também trazendo a tua fala, o teu olhar, como é que a gente contribui nisso tudo e faz com que essas ações cheguem aos povos indígenas. E bom ver você de novo. Boa noite. Estou aqui ouvindo e... Está um pouquinho baixo, hein? Adorei o Maracá, arrasou. Começar com o Maracá, isso é incrível. Já traz a gente a um outro patamar de energia. Pedi para tu falar só um pouquinho mais alto, por favor. Eu não sei se consigo falar mais alto, eu não sei se é o celular. Tudo certo. Fiquei Tudo certo. sem... mais perto? Não, assim? Já rolou, tá tudo certo. A forma que você começou sim. a falar, já deu para escutar bem, tá tudo bem, pode continuar. Boa assim. noite, Marilyn. Eu não consigo dizer seu nome. Mari, mulher. Parece com o meu. Pode chamar de Mari. Eu sou E só Meriane pedir uma Costa. coisa também. Antes de tu fazer a tua fala da minha pergunta, se descreve como tu é fisicamente, por favor. Sim. Eu sou 1,47 m, 43 anos, pele canelada, cabelos longos, potiguara, não do Catu, sou de Extremóis. Que mais? Os óculos e acho que estou num quarto, meu quarto, está um pouco frio aqui, tomando uma xícara de mingau. E ouvindo aqui vocês, já esperava algumas manifestações aí, porque, afinal, percebo que somos não fruto, acho que muito forte dizer isso, mas eu vejo tudo isso como que a violência afeta a nossa ancestralidade e a gente está no meio de um jogo, sabe? Então, eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu costumo responder muitas coisas, às vezes, com a maraca e com o meu sorriso. Quem me conhece sabe que eu sou de poucas palavras e também, na hora precisa, a gente também briga. Mas aqui não é um espaço de briga, sabe? Não de disputa. E eu me vejo num território que não é meu, vivo há 10 anos, escolhi entrar depois de um encontro de juventude com os Mendonças aí em João Câmara, e muita longa história. Quem quiser saber minha história pode vir aqui, conhece também um pouquinho o meu primeiro livro, e eu vejo que a grande dificuldade para nós é o acesso, às vezes, a internet, por exemplo, caiu 3 vezes aqui para mim, a questão de transporte também, eu sou egressa da educação do campo e muitas vezes eu atravessei o rio com água na cintura no mês de julho. Hoje estou na Universidade Federal fazendo antropologia. Na verdade, eu queria ecologia, mas tudo bem, tem seus propósitos. E aí, eu vejo alguns desafios, então eu entendo que esses desafios eles também se repetem para
alguns eventos assim também, como acessar essas políticas. Recentemente, uma professora chegou para mim e disse, olha, eu vi seus poemas, e por que você não se inscreve no edital, tal? E eu não tinha acesso a esse edital. Ela disse assim, algum indígena chegou para você e falou desse edital? E aí eu disse, não, eu sou a primeira pessoa, então, eu disse, E uma professora, acho que ela é professora, e aí eu entendi, assim, passou um filme na minha cabeça, que muitas vezes é a falta de uma conversa mesmo, um olho no olho, uma atenção com a realidade do outro, e gostei muito quando você fala aqui, em que local você se encontra, né? Qual que é a sua realidade? Não está perguntando aqui coisas difíceis, sabe? A gente não precisa provar muitas coisas, e a gente só precisa ser e construir meios para isso. E é muito complicado isso. E usar esses espaços de internet para discutir, assim, isso é ruim para a gente, sabe? Adoece a gente. Então, eu acredito que nós vamos avançar, que vai ser mais simplificado agora, com esse intercâmbio, com essa aproximação dos territórios, e ouvindo também os parentes da cidade, que estão na cidade, e suas dificuldades. E acredito muito que as coisas vão dar tudo certo. Então, não quero falar muita coisa, não. E tem coisas que eu prefiro falar mesmo pessoalmente no olho para algumas pessoas aqui. Vai ter um momento certo para isso. Tá bom? Deixo um beijo aqui para todos. Um abraço e sintam-se cuidados pelos nossos encantados, pelos nossos ancestrais. Nós não estamos só, gente, nunca. A gente não precisa se sentir desprotegido, sabe? É isso. Obrigada, Meriane, pelas palavras, né, por sua entrada aqui. Eu acho que é muito importante ter essas diversas vozes, e muito bem lembrado, né, não estamos sós, né, a gente vem com a gente, muitos de vocês trouxeram aqui a sua ancestralidade, né, o lugar de onde veio, seu tronco familiar, e é exatamente sobre isso, a gente não está só, é a gente dar vez e voz. Quando a gente dá vez e voz, e faz uma narrativa, e faz um edital, e participa de um projeto que lança um filme, que lança um livro, que faz um evento, a gente está trazendo juntamente com a gente toda a nossa ancestralidade, o que a gente aprendeu, e toda essa questão mesmo de estar junto. E aí você traz essa questão, por exemplo, do transporte, sim, é uma problemática, o acesso à net, né? Essa questão do acesso à internet, tanto para comunidades indígenas, como também povos quilombolas, é uma problemática mesmo, a internet chega lá, as pessoas conseguirem acessar, e, por outro lado, sair dali, ou chegar ali, a questão de transporte, também é difícil. Então, é realmente uma das questões a gente entender que locais do Rio Grande do Norte, por exemplo, é importante que a gente faça oficina física, que debata com vocês, que possa juntar pessoas, até trazendo aqui, como tem gente de diferentes regiões aqui, diferentes lugares do Rio Grande do Norte, se vocês puderem colocar aqui no chat a sugestão de quais aldeias, quais grupos, quais comunidades, né, a gente consegue chegar e dar oficinas formativas para que vocês possam fazer os próprios projetos. Quando a Paulo Gustavo vem e coloca 10% para pessoas indígenas, é justamente para que vocês sejam os proponentes e detentores da própria narrativa, né? Quebrar com aquele ciclo do outro que conta a história, para que vocês contem a própria história de vocês. E a gente cabe ajudar vocês a contar essas histórias, dando essas possibilidades. E aí, eu trago aqui, até concentrar direitinho os dados que eu trouxe em relação a Aldir Blanc, o edital da diversidade, e aí, Meg, conforme eu estou colocando aqui, eu acho que, historicamente, nós da cultura temos diversas lutas, mas hoje, ter 10% para os povos indígenas já é um avanço onde nunca aconteceu anteriormente. E aí, a gente aqui está trazendo, vamos aumentar
10%, aonde não tinha nem essa quantidade, era bem menor na Aldir Blanc, não se chegou e não se alcançou. Eu acho que a nossa energia agora é fazer com que as pessoas indígenas tenham conhecimento do edital e, de fato, possam acessar, para conseguir, se a gente conseguir esses 10%, já é algo para se comemorar bastante. Vou pedir para a Ada trazer esses números, por favor, Ada. Como é que foram os editais passados em relação a essa realidade dos povos indígenas e dos proponentes indígenas? Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Feliz em estar fazendo esse debate, né, aqui como gestor, né, da Fundação Zé Augusto, e poder estar inaugurando, né, esse período de planejamento de políticas públicas com inclusão, né, e reparação histórica, né? Eu acredito que é um desafio que está colocado, né? E quando a gente teve, né, à frente da Lei Aldir Blanc, né, em especial o edital da diversidade, né, como a Marilane já colocou, a gente ofertou, né, 26 prêmios, né, e foram 11 projetos contemplados, né? Obviamente que a gente estava vivenciando uma pandemia, né, estávamos em isolamento social, tudo era muito difícil, né? Um dia a gente estava com saúde, no outro dia a gente poderia, né, tá sendo contaminado pelo vírus, né? Eu mesmo, né, durante as atividades da Lei Aldir Blanc, né, eu fiquei 15 dias, né, em isolamento porque eu assim, né, contraí, né, a Covid, né? Então foi todo um processo, né? E a gente, quando por exemplo, era acometido com essa doença, a gente, por exemplo, não sabia se ia retornar ao trabalho, que era um problema muito difícil e que afetou não só a saúde física, a questão da infecção, mas também o processo de saúde mental, né, que todos nós estávamos vivendo. Não era só a sociedade, a gente estava à frente da Fundação Zé Augusto, no Estado, mas também estava sofrendo todas essas questões, né? Eu consegui ainda chegar, né, na aldeia Amarelão, né, juntamente com os parentes, estava acontecendo um encontro, né, estadual dos povos indígenas, tive a oportunidade de fazer o diálogo, né, tive a oportunidade de estar fazendo diálogos virtuais, né, com os indígenas não aldeados, com os indígenas aldeados, né, no próprio Catu, né, a gente recebeu alguns projetos, por exemplo, a Meriane, né, teve um projeto contemplado no edital de auxílio à publicação, né, o livro o Rio Catu, o Rio que Fala, né, que ainda estou esperando, né, já foi me prometido esse livro, eu estou aguardando, né, Meriane? Olha aí, ela está... Joga aí, Meriane, joga aí que ele pega aqui. Eu deixei 100 exemplares aí, minha gente, mas eu tenho aqui o seu, viu? Autografado. Então, né? E assim, já tive a oportunidade de dançar toré 3 vezes no Catu, né, fui para a festa da batata, né? Compartilhei momentos inesquecíveis, né, na aldeia, e isso é importante, né? Sobre isso também a gente está conhecendo, né, nossos parentes, nossos povos, e no edital de Saberes, Sabores e Fazeres, né, o João Paulo, né, o Mucunancatu, né, que é o pajé da aldeia Catu, também teve uma oficina de maracá, né, fiquei super feliz por ele ter sido contemplado, né, no Glorinha Oliveira teve indígena contemplado, formação e pesquisa foram 2 prêmios, né? Mas a gente sabe que não é o suficiente, né? Por exemplo, se a gente for contextualizar os 3.009 prêmios da Lei Aldir Blanc, né? E só apenas 16 indígenas contemplados, a gente sabe que a gente não conseguiu atingir, né, o nosso objetivo, principalmente a questão da proporcionalidade dos prêmios ofertados e a questão das sobras, né? Obviamente que a gente conseguiu remanejar, né, para outros segmentos, mas a gente pode se dizer que a gente não conseguiu, né, o objetivo inicial, né, de garantir a premiação de 26 projetos de povos e comunidades indígenas. Então, esse é um desafio muito grande. Se a gente for comparar dentro da totalidade de prêmios, por exemplo, de 3.009 projetos, a gente precisaria, né, para atingir os 10%, 309 projetos. Então, a gente precisa, né, ter tranquilidade, maturidade para estar discutindo dentro dessa proporcionalidade, não só dos povos e comunidades indígenas, mas de artistas indígenas, e a gente está aqui para também fazer esse estímulo, né, de incentivar
por exemplo, os artesãos, né, os músicos indígenas, né, o pessoal que faz toré, né, o pessoal que está realizando nas aldeias os torés, e também a produção artística dos indígenas não aldeados, né? Aqui, como a gente colocou no início da reunião, né, a gente está pensando em contemplar, obviamente, todo o universo dos povos indígenas. Porém, existem questões legais que a gente está em estudo, em análise. Estamos aguardando também, como a secretária Marilane colocou, a regulamentação, né, de como se darão a aplicabilidade das políticas afirmativas. A gente ainda está aguardando regulamentações. Então, estamos num processo de diálogo e incluindo propostas, né? Então, essa é a ideia. A gente não tem aqui o papel, por exemplo, de estar dividindo povos, separando, criando conflitos internos, né? Até porque não é nosso papel e também não nos interessa fazer, criar conflitos, né? Por exemplo, eu li aqui dentro da discussão que, por exemplo, o Estado causou esse conflito, né? Eu tenho uma avaliação completamente diferente. Por exemplo, a gente está num contexto de retomada da nossa identidade indígena, por exemplo, com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas sendo ocupado pelos indígenas, né? Pela primeira vez na história, né? Assim como a criação do Ministério dos Povos Originários, né? Com uma liderança indígena nacional. Então, afirmar que o Estado, né, está causando esse conflito e executando processos colonizadores, eu acho que é um equívoco que não agrega nesse momento de discussão. O MINC voltou, né? O Ministério dos Povos Indígenas foi criado, assim como a retomada da FUNAI, né, por povos indígenas. Isso tudo é muito significativo, né? E agora vem a Lei Paulo Gustavo, né, com, no mínimo, 10% de cotas para indígenas. Então, é um momento de inclusão, né, um momento de a gente estar ouvindo e escutando as sugestões dos povos indígenas para que a gente possa executar de forma tranquila, legal, né, e que todos os projetos possam ser contemplados, né? Então, é um momento de discussão calorosa, obviamente, que a gente, quem esteve na reunião presenciou, mas que, assim, eu acredito que não vai faltar prêmio para nenhum povo, nenhum representante dos povos comunidades tradicionais. Eu acho que, nesse sentido, a gente visa ampliar, até porque a gente deve cumprir a legislação, né, a Lei Paulo Gustavo. Então, esse momento é de organização, de formação, né? Então, para concluir, né, eu acredito que a gente deva, sim, fazer momentos presenciais, principalmente de formação, de busca ativa, né? Teremos 5% para fazer esses mecanismos de busca ativa, de facilitação, de auxílio à elaboração de projetos, até a prestação de conta, para que ninguém também possa deixar de fazer a finalização do seu projeto através do relatório de atividades, que é a prestação de conta. Então, essa é a questão, né? Sobre questões identitárias, né? Estamos em construção, esse não é um momento final, né? Então, a gente espera, né, que haja um consenso, né, para que a gente possa encaminhar nessa discussão e colocar as cotas dos povos indígenas no edital, de maneira que a gente consiga atingir, né, todas as aldeias, né, todos os territórios, e não só os indígenas aldeados como não aldeados. Finalizo aqui, volto a palavra para a secretária Marilane. Os números, né? Sim. E aí, gente, só passando mesmo para agradecer por esse momento de debate. E aí, só para uma coisa ficar de fato definida e entendida, a banca de heteroidentificação não versa sobre pessoas indígenas. Então, o que está sendo colocado aí, trazendo sempre a questão da banca, em relação a isso, a banca de heteroidentificação é para pessoas negras e pardas, ok? Então, não é sobre isso, são esses outros caminhos de reconhecimento que, conforme colocado, a gente vai seguir a normativa do MINC. A intenção foi, nesse momento, né, o foco principal não era versar sobre isso, como é que vai ser isso, mas também entender as diferentes realidades. Eu agradeço a cada um e cada um que aqui esteve até agora. Eu peço, por favor,
que a equipe venha até aqui, para que vocês vejam, gente, que o que está sendo colocado, o que está sendo debatido, o que está sendo organizado para Paulo Gustavo, para a política pública, é uma ação coletiva. Tem muita gente envolvida. Eu sempre costumo dizer, essas pessoas que aqui estão é apenas uma parte, e aí eu peço, por favor, que daí vocês emanem as energias, que vocês, por favor, balancem, toquem os seus instrumentos, usem os seus maracás, que possam colocar toda, né, essa energia para essas pessoas que aqui estão também, para que a gente também consiga oferecer para você o melhor tipo de política pública que a gente puder fazer. A gente está nessa para debater, para fazer em formato conjunto, olha aí todo mundo, para fazer, vou ficar aqui no cantinho, debater, junta mais para cá, né? Fazer em formato conjunto, porque uma política pública é feita de diálogo, nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo, mas é com diálogo que a gente chega lá. Então, eu acho que quem não conseguiu tirar todas as suas dúvidas, dá uma olhada também nos links que foram colocados aí, vai no Instagram, Cultura RN, no YouTube, Cultura RN, também tem vídeos explicando a Paulo Gustavo ponto a ponto. A gente colocou um link lá em cima, no dia do debate de forró de raiz, mas lá explica o começo, e vamos, né, trabalhar, atuar para que os 10%, no mínimo 10%, a gente trabalhando com 10%, de fato seja atingido, né, a gente não deixe de utilizar essa porcentagem para que mais indígenas tenham as suas narrativas eternizadas através do audiovisual ou dos eventos. Mais uma vez, agradeço a todo mundo. Peço, por favor, que abram as câmeras, se puder, ou os áudios, só para a gente dar boa noite um para o outro, terminar com amor, com paz, com tranquilidade, que assim a gente vai desenvolvendo uma política pública. Puder dar boa noite, a gente escutar as vozes. Boa noite. Boa noite, pessoal. Foi Boa ótimo. noite, gente. Os agentes e as agentes de cultura que estão aí firme e forte, acompanhando tudo, para ajudar mais gente a se inscrever. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Diga ao povo Boa que noite. Obrigada, pessoal. Bom descanso. Paulo, que aí abriu a câmera aí. Tchau, tchau. O João, que aqui ainda está. A Ida, Camila, lá de Sinal Libras. Obrigada, as meninas das Libras. Estamos aqui firme e forte à noite. Meliane, todo mundo que aqui está. Tchau, tchau.